pessoal! Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São cerca de 18 milhões e meio de brasileiros que sofrem com transtorno. O que é ansiedade? Como ela pode prejudicar o dia a dia das pessoas? Vamos entender essas e outras questões com a psicóloga Alexandra Campos a partir de agora. Alexandra, seja muito bem-vinda outra vez aqui no canal. Olá, Guilherme. Quero primeiramente agradecer essa oportunidade aqui de falarmos a respeito desse assunto, bastante presente no dia a dia da população brasileira como um todo, né? Espero contribuir aí para as informações. Imagina, Alexandra, eu quem agradeço a sua gentileza e a sua presença aqui no canal. Ô, Alexandra, então vamos começar falando para o público o que é ansiedade. A ansiedade, Guilherme, ela é uma emoção, uma das emoções presentes no nosso dia a dia. Falo presente porque toda a população tem essa emoção, ansiedade. E qual é o papel da psicologia no tratamento da ansiedade? O papel da psicologia no tratamento, né, da ansiedade é oportunizar para o paciente, para a pessoa que chega ao consultório, identificar quais são os pensamentos recorrentes, né, automáticos, que intensificam essa ansiedade, e também identificar em quais momentos essa ansiedade ela se intensifica, tornando um sintoma, um mal-estar, e que pode muitas vezes atrapalhar o comportamento da pessoa diante de diversas situações, como por exemplo, uma pessoa que precisa executar uma determinada tarefa. Se ela fica ansiosa por causa daquela situação, ela começa a imaginar o que o pior vai acontecer. E imaginar o pior, o que vai acontecer, vem junto com um pensamento automático disfuncional, que acaba tornando esse pensamento, sem a pessoa perceber, como algo verdadeiro. E aí, o profissional da psicologia, nesse contexto, vai oportunizar por meio de estratégias específicas para que o paciente possa identificar se esse pensamento, se tem alguma evidência que comprove que esse o pior vai acontecer, para que ele tome consciência do que realmente está ao seu redor e possa executar determinada tarefa que naquele momento, como a ansiedade está intensa, vai atrapalhar. Ô, Alexandra, e como lidar com a ansiedade no dia a dia? Lidar com a ansiedade no dia a dia é estar atento ao presente, o que realmente eu preciso fazer naquele momento. A ansiedade, ela se intensifica quando a pessoa começa a pensar no futuro e começa a lembrar do passado, como algo de que pior vai acontecer, de pensamentos. Quando a pessoa, ela se conecta, está atenta àquela rotina, àquela atividade, a ansiedade, por mais que ela possa ajudar a executar determinada tarefa, não vai trazer os sintomas que são recorrentes. São diversos sintomas, né? Desde falta de ar, entre outros, né? E quais são os tipos de ansiedade que existem? A ansiedade, ela tem um quadro, ela tem uma categoria, né? Então, vamos colocar de uma forma bastante clara, porque ela pode estar no momento leve, moderado e grave. Quando a ansiedade, ela passa, ela intensifica com sintomas frequentes, que são diversos, ela pode desencadear um transtorno de pânico. Ela pode desencadear um transtorno de ansiedade generalizada, no qual a pessoa, sozinha, ela não vai conseguir administrar e trazer uma melhora na sua qualidade de vida e um equilíbrio emocional. Por isso que muitas vezes a terapia, como também existem casos da necessidade de ter um acompanhamento médico com um profissional da psiquiatria
para que ela possa saber lidar com a ansiedade no dia a dia. Então, eu posso colocar que o tratamento da ansiedade é um trabalho em conjunto do profissional da psiquiatria com o profissional da psicologia, ou depende do caso? Depende do caso, Guilherme. Muitas vezes não necessariamente precisa ter a presença do profissional da psiquiatria. Por meio das técnicas, por meio da terapia, do processo de autoconhecimento, do compromisso do paciente na sessão de terapia, vai trazer uma melhora na qualidade de vida, como também uma mudança na sua rotina. Né? Se um paciente ele fica executando determinadas tarefas, por exemplo, não tem os momentos de pausa, momento de tranquilidade, não coloca no seu dia a dia uma atividade física, os sintomas eles vão se intensificar. E aí é necessário ter uma orientação e encaminhamento para um profissional da psiquiatria, mas não todos os casos precisam dos dois atendimentos. E como a terapia trabalha no tratamento da ansiedade? Em parceria com o paciente. Então, são diversas abordagens terapêuticas. No meu caso, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental. Por meio das minhas técnicas, né, das técnicas oportunizadas por essa abordagem, eu vou trazer subsídios junto com a participação do paciente, por meio de identificar os insights, né, e os gatilhos que ocasionam e mudar o pensamento. Aquele pensamento que, prontamente, ele possa ser disfuncional, substituir por pensamento funcional. O que é isso, né? Um pensamento disfuncional. Tem pessoas que têm ansiedade ao entrar no ambiente, num avião, né? Então, fica intensificando o pensamento de que o pior vai acontecer, que aquele avião vai cair, né? Entre outras coisas, que vem como um pensamento e que, por muitas vezes, ele acaba acreditando que aquilo é algo que vai realmente acontecer. Por meio das técnicas, eu vou fazer com que, na verdade, o paciente participando, a identificar que não tem evidência clara de que aquele avião prontamente, né, vai ocasionar algum problema. Existem casos, sim, que avião cai, mas não necessariamente o fato de eu estar ali vai intensificar o meu sintoma da ansiedade. Então, é por meio de técnicas vivenciadas que vai oportunizar uma regulação emocional, mas é necessário ter a participação do paciente. Se ele não estiver predisposto, o autoconhecimento e o lidar com a ansiedade não vai acontecer. Ô, Alexandra, pensamentos positivos ajudam a enfrentar as crises de ansiedade? Não necessariamente pensamentos positivos, Guilherme. Pensamentos condizentes com a realidade. Então, assim, o que eu me proponho a fazer naquele momento, o que eu preciso para executar determinada atividade naquele momento. Eu pensando negativo, que algo ruim vai acontecer, vai me ajudar a intensificar aquela atividade, a fazer aquela atividade? Não. Eu estando atento, que eu preciso, sei lá, por exemplo, numa prova, né, tem muitos estudantes que ficam ansiosos antes de acontecer a prova. O que eu preciso fazer antes? Me preparar, né, estudar, ter momentos de pausa. Se eu estou com subsídios que me dá um respaldo para lidar com aquela situação que vai acontecer, eu começo a ter o controle da minha ansiedade diante disso. E isso só vai acontecer quando eu focar naquela atividade específica, não deixando com que os pensamentos negativos eles possam me atrapalhar. Mas não necessariamente que precisa ser um otimista, porque às vezes acontece imprevisto. E aí, se eu sou otimista constantemente, eu também vou trazer um outro problema, a lidar com a frustração, que às vezes não acontece como eu gostaria, entendeu? E quais são os principais gatilhos de ansiedade que podem se manifestar nas pessoas?
Então, eles podem vir por meio de um medo, um receio, uma preocupação, né, junto com outras emoções que vão intensificar a ansiedade. Então, pode ser numa nova oportunidade de emprego, pode ser numa prova, pode ser num encontro. Então, existem inúmeros fatores que vão desencadear o gatilho, que vem junto com o sintoma, que pode dar, por exemplo, uma dor de barriga, que pode dar uma dor de estômago, e que não tem, por meio de diversas investigações com o médico, não foi identificado nada físico, então é emocional. E aí é necessário ter esse processo de terapia. Ô, Alexandra, tem como prevenir a ansiedade? Tem. É muito importante organizar a sua rotina, né? Organizar no sentido de colocar atividades prazerosas, né? É necessário trabalhar, estou pegando o exemplo do trabalho. É importante estudar? Sim. Mas dentro dessa rotina, eu preciso me organizar, que é o tempo onde eu começo e onde eu termino, os deveres, né, considerando o trabalho, mas quais são os meus momentos de prazer, de autocuidado? Atividade física, encontro com os amigos, namorar, descansar. Então, isso é importante ter no seu dia a dia. Se eu tenho uma rotina que intensifica, né, um estresse, uma preocupação exacerbada, isso não vai melhorar minha qualidade de vida. E isso vai trazer outros sintomas que são ocasionados pela ansiedade. Ansiedade e medo estão sempre interligados? A ansiedade, o medo, como também outras emoções, preocupação, timidez. No contexto da terapia, das sessões de terapia, vai identificar quais são as que andam juntos, né? Eu sou insegura e eu sou ansiosa. Como eu vou lidar com a minha emoção, ansiedade, como também a insegurança, né? E uma investigação contínua e gradativa do processo de autoconhecimento. Olha, Alexandra, você falou em timidez. Eu posso dizer que a fobia social é mais que ser tímido e ter medo de falar em público? Sim, pode dizer sim. Além da fobia social, vem em conjunto essa outra emoção, que é a timidez, como também o medo. E na terapia, Guilherme, vai trabalhar por partes, como eu lido com cada uma dessas, para que eu possa trazer para o paciente, por meio dessas técnicas, oportunizar uma regulação das emoções. Ansiosos podem se tornar depressivos? Não necessariamente. Se tem um tratamento, não. Ele pode ter uma predisposição para lidar com as diversas situações que não atinge a expectativa dele e que pode ocasionar uma tristeza recorrente, né? Porque o sintoma tristeza, na verdade, desculpa, a emoção tristeza, ela não é um problema como também as outras emoções. É importante que eu me aproprie, que eu me permita se sentir triste, mas se essa tristeza ela é recorrente, ela pode intensificar e trazer um desânimo, como também os outros sintomas, e desencadear uma depressão. Mas não necessariamente uma coisa leva a outra. Olha, Alexandra, por que a ansiedade afeta a qualidade do sono? Porque um dos sintomas é a insônia, né? E quando a pessoa acorda, sei lá, durante a noite, ela vem com uma preocupação intensa sobre como vai ser o próximo dia, futuro. Essa preocupação, que eu também coloco por meio das sessões de terapia, a preocupação ela pode ser produtiva e improdutiva. Eu acordar durante a noite, né, e eu trago nesse diálogo, nessas pontuações, nas sessões de terapia, vai resolver o que eu quero solucionar naquele momento? Não vai resolver.
Então, identificar que essa preocupação ela está sendo produtiva e, ao mesmo tempo, fazer com que o paciente perceba que se eu intensificar, como também ligar a televisão, olhar o celular, entre outros hábitos que atrapalham, eu não vou conseguir dormir e eu não vou resolucionar o problema. Mas eu entender que aquela preocupação naquele momento não vai me ajudar e não intensificar o hábito, liga a televisão, celular, por exemplo, vai fazer com que eu volte a dormir. Se isso intensifica, Guilherme, é um dos sintomas que necessariamente o que pode direcionar para um atendimento médico, né? Porque se a pessoa não dorme, ela não vai conseguir executar as atividades dela no dia a dia. Então, é necessário uma intervenção médica com algum medicamento, além da terapia, para ajudar a entender quanto essas preocupações intensificadas, juntos com hábitos inadequados, vai fazer com que a insônia permaneça. Ô, Alexandra, a procrastinação pode ser associada à ansiedade? Sim, pode ser associada. Porque eu procrastinar, eu estou tendo, ao mesmo tempo, um pensamento automático de que algo é disfuncional, de que não vou dar conta, não adianta eu ir naquele lugar, é muita coisa que eu tenho que fazer, e isso faz com que eu não me movimente, e aí eu procrastino, eu deixo para depois, eu perco, vamos dizer assim, eu perco tanto tempo pensando de que eu não vou dar conta, porque aí eu procrastino, eu nem vou, e aí eu valido o meu comportamento, eu não faço o que eu tinha me predisposto a priori como planejamento de atividades. E tem sido comum, Alexandra, a ansiedade nas crianças? Nas crianças, ela intensifica muitas vezes pelo comportamento dos pais, né? Então, a forma com que os pais direcionam a rotina das crianças, estabelece horário, atividades, enfim, vai intensificar a ansiedade. E o diálogo, né? O momento de conversa. É importante conversar sobre as emoções com as crianças. Porque o que acontece hoje em dia é que as crianças acabam, infelizmente, ficando mais tempo na internet, né, no celular, em jogos, e não tem um tempo de convivência com os pais, não tem um tempo de socializar, não tem o tempo de brincar. E isso faz com que a ansiedade ela esteja presente, bastante. Isso apareceu muito no período da pandemia, Guilherme, a ansiedade nas crianças, porque elas não tinham esse momento também de brincar, de interagir. Isso foi intensificado também com o comportamento dos pais. Por isso que, quando se refere ao atendimento das crianças, eu sempre coloco, não vou atender só a criança, em algum momento tem um diálogo, uma conversa com os pais também, para ajudá-lo. Então podemos colocar que o ponto-chave para averiguar a ansiedade que as crianças possam ter está nos pais? Não está nos pais, está na rotina estabelecida, né, em conjunto com os pais, porque eles são responsáveis, né, pelas crianças. Então, eu não coloco como pauta de gatilho, né, da ansiedade vinculada às atitudes dele, mas eu coloco deles, mas o contexto ali do dia a dia familiar. Alexandra, quando é o momento para procurar a ajuda da psicoterapia? O momento de procurar ajuda da psicoterapia é quando começa a ter um isolamento, começa a ter uma procrastinação, começa a ter uma irritabilidade constante, um distanciamento, né? Imaginar, né, que as pessoas estão falando mal, ou imaginar, achar que só o fato da pessoa se movimentar é algo direcionado, né, para aquela pessoa. Então, assim, a confusão que ocorre, né, no que é real e do que é imaginário, e isso acaba ocasionando um distanciamento, acaba ocasionando um conflito. Então, é nesse momento,
além de atrapalhar no procrastinar, na execução das atividades do dia a dia, na tristeza, entre outros comportamentos, a irritabilidade também, que vem ocasionada junto com a emoção. Esse é o momento de procurar a terapia. Existe um tratamento psicológico importante que vai trazer uma melhora de qualidade de vida. Alexandra, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui no canal, agradecer a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado seus afazeres e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, essa oportunidade. Espero ter contribuído aí para um estado de alerta para as pessoas do dia a dia, a como lidar com a ansiedade. Certamente você contribuiu com seus esclarecimentos e eu quero deixar o meu agradecimento também ao público que me acompanha aqui no YouTube. Se você gostou dessa entrevista, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá! Tchau, tchau!